E a gente continua falando sobre essa conversa entre Lula e Trump, porque o presidente brasileiro revelou mais detalhes desse telefonema durante o comício que fez em Minas Gerais. O Lula disse que deixou claro a Trump que o Brasil está disposto a cooperar com os Estados Unidos, mas não aceita interferência nos assuntos internos do país. Vamos ouvir. Hoje, eu falei com o Trump 1h30. 1h30. Eu comecei a dizer para ele, presidente Trump, a taxação que vocês fizeram ao Brasil é uma taxação, sabe, não só irreal, como ela foi feita com base na mentira. Você disse que tinha desmatamento no Brasil, e no Brasil nós temos o menor desmatamento da história. E você disse que tinha trabalho escravo, e nós combatemos o trabalho escravo. Então é verdade. Ele reconheceu e hoje ele já pediu para o secretário de Comércio ligar para o nosso Márcio e já marcar uma reunião. Eu falei, ô Trump, se você quer combater o crime organizado, vamos combater o crime organizado. A Polícia Federal quer combater o crime organizado. Nós queremos prender, sabe, esse bandido. Agora, nós queremos trabalhar junto. O que nós não queremos é interferência no Brasil. Essas declarações elas foram feitas durante o comício lá em Minas e acontecem em um momento muito importante da relação entre Brasil e Estados Unidos, com essa retomada das negociações sobre o tarifaço já prevista para a próxima semana. Para falar sobre essa repercussão e também sobre os principais assuntos de políticas de Minas Gerais, converso agora com o diretor da nossa sucursal, Rafael Veleda. Rafael, o Lula revelou essa conversa com o Trump justamente em Minas Gerais. O que mais chama a atenção nessas declarações do presidente e o que elas podem indicar sobre os próximos passos dessa negociação com os Estados Unidos. Muito bom dia. Bom dia, Rafa. Muito bom falar com você de manhã dessa vez e com todo mundo que está acompanhando o Acorda. Rafa, concordo com o que o meu amigo Urian falou agora há pouco aqui no jornal, que esse conselho que o Lula deu para o Trump, né, tome um trago com Putin e com Xi Jinping, não tem resultado prático para a guerra. Lula está falando para dentro, Lula está falando para os brasileiros. O presidente veio aqui para Minas bastante pressionado aí pelo noticiário político, as notícias sobre Lulinha, acusações de tráfico de influência dentro do governo. Então o Lula estava numa maré de notícias ruins e na sexta ele conseguiu essa conversa com Donald Trump e consegue mudar um pouco o disco, o tom do noticiário. Estamos aqui falando desse assunto e não do Lulinha dessa vez. Então, era o que a campanha do presidente queria e não se acha no Planalto que o Lula vai resolver o tarifaço e principalmente que vai resolver a guerra da Ucrânia. Mas o Lula precisava garantir algumas notícias boas. Existe o temor, né, no governo brasileiro, no governo do PT, de uma interferência dos Estados Unidos na eleição. Então o Lula ele consegue falar com Donald Trump e pedir para que isso não aconteça. É a garantia de que vai acontecer? Não é. Mas o Lula conseguiu uma notícia positiva nessa visita aqui a Minas Gerais. Ele ligou para o Trump mais cedo, naquela sexta, e de noite fez um evento aqui em Belo Horizonte com seus candidatos e fez um discurso longo, né? A gente vê o Lula em tom de campanha aqui. Vai daqui a pouquinho falar em relação a essa disputa ao governo de Minas, mas só ainda comentando sobre esse cobiço, esse momento aí do Lula em Minas Gerais. Como é que foi a recepção do presidente aí em Minas? Como é que está essa recepção desses dois principais candidatos, falando aí em relação ao Lula e Flávio Bolsonaro? Nosso estado de Minas, né, Rafa, é um estado-chave para a eleição e na semana passada a gente recebeu os dois candidatos mais bem colocados aí nas pesquisas. O senador Flávio Bolsonaro esteve aqui em BH na segunda e na terça-feira, participou de alguns eventos políticos. Lula veio na sexta, visitou obras como presidente lá em Valadares e veio para um comício aqui em Belo Horizonte. E sexta-feira que vem o Lula já estará de volta aqui em Belo Horizonte. Isso mostra como está uma disputa voto a voto aqui pelos nossos quase 17 milhões de votos aqui em Minas. Esses dois candidatos que
Eles estão empatados tecnicamente, mostrou o Datafolha, que foi divulgado no sábado, e a gente espera que eles venham bastante, né? Como já disse, vem o Lula na sexta, o Flávio deve voltar em breve também, até porque um dos maiores cabos eleitorais dele está aqui, que é o Nicolas Ferreira, uma pessoa que o Flávio quer estar colado. Então, a gente vai estar tendo essa conversa algumas vezes, viu, Rafa? Vamos ter, e vamos falar também dos outros candidatos. Mas